Aleluia! Salve os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, espero que vocês estejam bem, né? E eu fico feliz de estar mais um dia aqui para honra e glória do nosso Deus, né? Eu não sei o que aconteceu aqui que não tá saindo som no YouTube, né? Mas tudo bem, irmãos. Tá repreendido todo impedimento em nome de Jesus. Porque eu fiz o vídeo normal ontem e deu certo, mas eu não sei o que aconteceu agora. Mas depois eu dou uma olhada nisso. Mas o importante, irmãos, mesmo que não tenha o som de fundo que eu gosto muito, né? Mas independente de som de fundo ou não, o importante é a palavra, certo? Então, essa semana, como eu falei, eu vou estar tentando fazer até domingo que vem vídeos direto, assim, sabe? Eu vou tentar, tá bom? E eu peço que vocês tenham um pouco de paciência também. E queria agradecer muito, muito primeiramente a Deus por esse canal, agradecer pela oportunidade de poder ministrar a palavra dele, né, neste canal. Para mim é uma honra imensa poder falar do amor do Senhor, né, de poder trazer as pessoas para o caminho dele, ainda que seja estreito, espinhoso muitas vezes, desafiante muitas vezes, mas é o melhor caminho e é o que nos conduz à salvação, como eu tinha dito ontem, que nos conduz à vida eterna, né? E se a gente não aprender a palavra, que é essa aqui, se a gente não aprender da palavra do Senhor, não tem como a gente ser liberto, não tem como a gente ser transformado. Mas a gente tem que também pedir sempre discernimento ao Senhor, né? Para que o Senhor ele venha nos mostrar e nos fazer entender qual é a vontade dele através da palavra dele, porque a palavra dele é a própria boca do Senhor, né? Então que nós venhamos compreender e entender o que o Senhor está querendo nos dizer e nos ensinar, porque através dessa palavra nós seremos libertos, transformados, curados, sarados, né? E não é porque eu estou na igreja, não é porque alguns aí estão na igreja, quer dizer que a gente não precisa de libertação, de transformação a cada dia. Precisamos sim. Nós estamos em tratamento todos os dias. Nós precisamos sim, porque tem coisas ainda que ainda não agradam o Senhor, que precisa ser tirado de nós. E eu já havia falado em outros vídeos isso, né? Mas eu quero frisar novamente nisso, por quê? Porque é importante a gente entender que as coisas de Deus, elas são sérias e é necessário a gente renunciar a muitas coisas por amor ao Senhor, né? Ainda que não seja fácil, mas o Senhor vai nos ajudar a nos libertar de tudo aquilo que não agrada a Ele, que faz mal na nossa caminhada e que não nos edifica, entendeu? Então, aleluias. Ai, Jesus, meu Deus. Né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que a gente venha a cada dia. Ai, perdão. Desculpa se vai sair as mãos e tal, porque eu tava mexendo aqui, quase caiu. Sei lá aqui, desculpa, gente. Então, mas voltando aqui, né? Isso aí é o de menos, né? Então, voltando aqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que a gente venha aprender a cada dia do Senhor, entende? Porque tudo que a gente faz por amor ao Senhor e tudo que a gente faz em dedicação a Ele, para querer fazer o melhor para Ele, porque a gente quer morar com Ele, né? Traz benefício para as nossas vidas, né? Traz edificação para as nossas almas. E esse é o intuito, né? De a gente estar na presença do Senhor, é buscar principalmente pela nossa salvação, né? E aprender mais do Senhor, né? Aprender a ser como Ele, ter um coração como Ele, olhar como Ele, falar como Ele, né? E agir como Ele, né? Porque quando a palavra diz imagem e semelhança, é isso, eu entendo dessa forma. Se você tem uma opinião diferente, você me fala, mas eu tenho essa visão de que ser parecido com Cristo é isso,
né? E aprender a amar as pessoas, aprender a amar a obra, aprender aquilo que você fazia, você não faz mais, entendeu? Então, todos os dias a gente vai sendo liberto de alguma coisa que ainda não agrada o Senhor. Eu tenho muitas coisas que eu preciso ainda ser liberta. Sim, entendeu? Todos os dias eu preciso aprender mais do Senhor, preciso ser liberta sim de algumas coisas que ainda não agradam o Senhor. Entende? Porque se, irmãos, olha, para pensar, se agradasse o Senhor, a gente estaria aqui ainda? Com certeza não, né? Então tem coisas que precisam ser melhoradas, né? É importante. Porque para ser um cristão de verdade é isso, é ter renúncia, é ter mudança. Porque quando Jesus ele entra nas nossas vidas de verdade, tem mudança, tem transformação, tem libertação, tem cura, né? E hoje eu quero falar de uma coisa que, assim, Deus me fez entender de uma forma assim tão maravilhosa, né? Que fala sobre riquezas, né? Porque prosperidade, ela vem de Deus, né? O Senhor, ele nunca prometeu que ia fazer da gente milionário, mas ele sempre está aqui para nos ajudar a melhorar, a alcançar muitos objetivos e sonhos que a gente também tem e que se torna também do coração do Senhor, porque a maioria das coisas que vem no nosso coração são coisas que o Senhor também implantou em nossos corações. O que não é, o Senhor mesmo vai tirar. E a gente tem que falar, Pai, se não for de ti, já tira, já arranca. Né? Mas o que é, o Senhor vai deixar implantado no seu coração, porque é o desejo dele também. Entendeu? Então são coisas que são acrescentadas na sua vida. Não que você vai ser milionário, bilionário, não é isso. Mas você vai ser bem sucedido se você tiver a presença do Senhor, se você tiver a obediência, se você enxergar as coisas com humildade, enxergar as coisas não focando no que você tem, né, no que você tem ganhado, mas focar naquilo que realmente é importante, que é a presença do Senhor, que é as coisas do Senhor, que é as coisas do céu, porque a palavra vai nos dizer que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentada em nossas vidas, né? Então a prosperidade é sim de Deus, mas não do jeito que as pessoas acham que é ou estão pregando por aí. Amém? Então é um assunto que eu quero falar hoje e eu espero que você preste muita atenção e entenda o que o Senhor vai querer falar para você. Amém? Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra em Lucas 19 e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Que fala sobre o Zaqueu, o cobrador de impostos. Amém? É uma palavra que assim eu não domino muito, vou falar bem a verdade para vocês, mas é uma palavra que eu fui numa tarde da benção e eu não tinha ideia que eu que ia pregar. Aí Deus me deu essa oportunidade. Então eu falei, Senhor, mas que palavra que eu vou falar para o teu povo? Porque eu não tinha nenhuma palavra naquele momento, né? E aí o Senhor gerou essa palavra, exatamente, Zaqueu. E aí eu falei, mas pai, o que eu vou falar? Eu não domino sobre essa palavra porque faz muito tempo que eu nem leio essa palavra, né? E eu não sei muito da história. Então o Senhor foi abrindo a minha mente através dessa palavra e eu fui falando e o Senhor foi me usando pela infinita misericórdia dele. E eu creio que não vai ser diferente agora, né? E que seja tudo sempre para a honra e glória dele, né? Que seja sempre tudo conforme a direção dele, aquilo que ele colocar nos nossos corações, né? Que não seja nada de nós, mas que seja do Espírito Santo dele que habita em nós. Amém? Então eu vou estar lendo a palavra, tá? Eu peço que vocês prestem atenção e eu espero de verdade que o Senhor venha falar grandemente com vocês, amém? Então é assim a palavra. E tendo entrado Jesus em Jericó, atravessando a cidade, havia ali um homem muito rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Ele queria ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu diante e subiu num sicômoro para vê-lo, porque
passaria por ali, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e, alegrando-se, recebeu. Todos que viram isso começaram a murmurar, dizendo: Ele vai se hospedar na casa de um homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E usurpei alguém. E se eu usurpei alguém, restituo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Senhor meu Deus, diante da tua presença eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Eu quero agradecer, Pai, e abençoar este canal, né, que seja um canal de bênção para muitas vidas, que venha alcançar sempre muitas vidas, né, que o Senhor possa falar através de cada mensagem, Pai, que o Senhor venha usar os meus lábios para fazer a tua vontade, o teu querer, meu Deus Todo-Poderoso, que não seja nada de mim, mas que seja revelação vinda dos céus, né, meu Pai querido, meu Pai amado, e me faça enxergar como o Senhor enxerga, Pai, e falar e agir como o Senhor fala e age, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma frente dessa palavra e faça o teu querer, a tua vontade, Pai. E abençoa cada um que vai assistir, Pai. E que o Senhor possa falar com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar aqui é que aqui vai dizer que Jesus, ele estava entrando no caso, em Jericó. Ele, atravessando a cidade, ele encontrou um homem muito rico, olha só. E o que nós sabemos, o que a Bíblia fala sobre uma pessoa rica, né? Eu vou falar do jovem rico, né? Que ele, quando ele teve um encontro com Deus, né? Que tá até aqui também em Lucas também, 18, né? Ele perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus disse para ele os mandamentos e ele falou que ele já praticava isso desde a mocidade dele. Aí ele falou o que falta ele fazer. Então, quando Jesus falou sobre as riquezas dele, o que aconteceu? Ele se entristeceu, porque ele era muito rico. E aquilo que quis dizer que o coração dele estava firmado o quê? Nas riquezas, né? Aí a palavra vai dizer aqui, ó, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, né? E aqui vai dizer, no 27 vai dizer, Jesus disse, ó, respondeu: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Você entendeu? Então ele quis dizer o quê? Não é que um rico não vai entrar no reino do céu. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso que ele quis me dizer através de Zaqueu. Ele quis dizer o quê? Que tudo aquilo que a gente coloca como prioridade não sendo Deus, né? Não tem como a gente herdar a vida eterna. Porque se a gente não consegue abrir mão de algo que é menos influente do que Deus, porque Deus, ele é a maior influência que a gente tem. Então, se a gente coloca ele como menos influência na nossa vida e coloca outras coisas acima dele, então a gente está dando prioridade a outras coisas do que a Jesus. Então, ali, esse jovem rico, ele praticava os mandamentos, só que não havia renúncia. Por quê? Porque ele era apegado a coisas materiais. Ele era apegado a coisas materiais, a coisas da terra, né? E a palavra vai dizer que a gente tem que ajuntar tesouros no céu, né? E não na terra. Porque na terra corrói, na terra morre, na terra vai ficar os bens, né? Mas quando a gente ajunta tesouros nos céus, eles vão estar lá nos esperando para aquele grande dia na qual a gente vai herdar. Você entendeu? Então, aonde
Aonde o nosso coração, aonde o nosso tesouro estiver, é ali que estará. Não, é ao contrário. Aonde o nosso coração estiver, ali estará o nosso tesouro. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado aonde o nosso coração tá. Se está voltado para Deus ou se está voltado para as coisas da terra, né? Então, aqui no caso desse jovem rico, o coração dele não estava voltado para Cristo. Ele falou, mas ele falou da boca para fora, né? Por quê? Porque não havia renúncia. Ele não queria abrir mão daquelas coisas que eram fúteis, que iam ficar na terra, não iam com ele se ele fosse salvo, né? Ele sendo salvo, nenhuma dessas coisas que a gente tem aqui não vai com a gente, porque o que vai para o céu é a alma, né? Até essa pele aqui, esse corpo, vai ficar, você entendeu? E é por isso que enquanto nós estamos aqui, a palavra vai nos dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele está vivo, ele está na terra. Então tem que ser zelado, tem que ser cuidado, né? Mas quando ele estiver naquele grande dia, ele vai ficar. O que vai é a alma. Então a gente tem que preservar a nossa alma diante do Senhor. Você entendeu? A carne, ela é importante enquanto ela está na terra, porque a gente precisa cuidar, porque a gente não pode maltratar ela, ferir ela, né, com coisas que não edificam, com coisas que não é agradável, porque a carne, ela quer pecar, mas o espírito, ele já está pronto, né? Então, irmãos, assim, a gente, não é que a carne não seja importante, ela é porque o Senhor nos formou com carne e com espírito, né? Enquanto ela estiver na terra, ela é muito importante, mas quando ela estiver morta, ela já não é mais importante, não faz mais parte, porque ela não vai, entendeu? É isso que eu quero deixar claro para vocês, né? Que enquanto a gente está na terra, a gente pode fazer o que a gente quiser, porque a gente é de Cristo. E a partir do momento que a gente é de Cristo, a gente tem que obedecer ao Senhor, porque não vive mais eu, mas o Senhor, ele vive em nós. Então, quando a gente aprende que o Senhor, ele vive em nós e a gente não vive para nós mesmos, a gente entende que isso aqui, ainda que seja carne e perigoso também, se a gente não tomar cuidado e não vigiar, né? Isso aqui foi o Senhor que formou para que a gente pudesse ser pessoas viventes na terra. Porque não tem como um espírito ficar andando, como que a gente vai falar com pessoas se a gente não for carne? E é por esse motivo que ele também trouxe Jesus como carne, né? Para mostrar que ele teve as mesmas paixões, as mesmas dores, os mesmos medos, entendeu? Para a gente entender isso, que a gente precisa zelar nossa carne enquanto está no mundo, enquanto está aqui na terra, entendeu? Porque naquele grande dia, a nossa alma vai embora e o nosso corpo vai ficar. Amém? É só uma explicação básica disso, mas voltando aqui para a palavra, né? E é isso que ele está querendo dizer de riqueza, não que a gente não possa ter dinheiro, não que a gente não possa ser bem-sucedido, porque a palavra mesmo diz que a gente vai ser bem-sucedido se a gente estiver na presença do Senhor, se a gente fizer conforme a direção dele, conforme ele nos direciona a fazer. Entendeu? Então, na vida desse homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, né? Que muitas pessoas ficam bravas com pessoas que cobram impostos, mas é o trabalho delas. Elas só têm que ter sabedoria como saber falar com as pessoas. Você entendeu? Mas aqui, né? O que eu percebo aqui é que ele era um homem bom. Ele tinha as riquezas, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Por quê? Quando ele queria ver Jesus, havia uma multidão tão grande que ele teve que subir, né, num sicômoro, que eu acho que deve ser mais parecido com uma árvore, eu não tenho certeza. Mas ele subiu o mais alto que ele pôde, para poder o quê? Enxergar Jesus. E quantas vezes a gente vai ter que subir para poder enxergar Jesus? O subir que eu falo, no sentido que eu falo, é
a gente ser humildes e entender que para a gente poder subir, a gente precisa se humilhar primeiro. No caso dele, no sentido que está falando aqui a palavra, que ele subiu para ver, é porque ele sabia que Jesus tinha poder. Ele sabia que Jesus, ele fazia milagres, que Jesus ele era muito conhecido pelos teus prodígios, pelos teus milagres. Então, quando a gente quer ver alguma coisa importante, o que a gente faz quando a gente não consegue enxergar? A gente vai subir em algum lugar para poder ver aquilo, porque é importante para a gente. Então, aquilo, ele quis dizer que Jesus é importante na vida dele. E ele queria ver Jesus. Só que, por ele ser mais baixo, ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia ver, né? E tinha uma multidão, né? Aleluias, né? E quando a gente quer algo da parte do Senhor, a gente vai atrás. Assim como a gente vai no médico, né? Quando a gente está doente, a gente quer melhorar. Então a gente faz o quê? A gente vai até o hospital, a gente faz uma consulta, né? Os médicos vão lá dar o remédio pra gente. Mas a gente fez o quê? A gente foi atrás do nosso milagre, a gente foi em busca, né? Então, aqui, Zaqueu, ele foi em busca do que ele queria, né? Aleluia, Santo Deus Todo-Poderoso, porque ele sabia que Jesus ele ia passar por ali. Ele ouviu falar de Jesus, né? E quando a gente ouve falar de algo que a gente tanto almeja, a gente quer saber, a gente quer conhecer, né? Mas, irmãos, uma coisa que eu falo para vocês com toda a segurança do mundo, né? Que não tem coisa melhor do que conhecer Jesus. Porque quando a gente conhece verdadeiramente quem ele é, o que ele é capaz de fazer nas nossas vidas, não porque pelo que ele tem para nos dar. Isso é bom, claro que é bom, mas a gente não pode amar o Senhor pelo que ele nos dá, a gente tem que amar pelo que ele é, pelo que ele representa em nossas vidas, né? Pelo que ele faz a gente sentir dentro de nós, que é algo extraordinário. E eu posso falar isso com muita segurança, né? Porque assim, irmãos, nem tudo na vida é só riquezas. Nem tudo na vida é só bênção. Não é assim, né? Tudo que a gente tem, a gente conquista, né? Com a ajuda do Senhor. E outros, o Senhor mesmo vai nos abençoando conforme a gente faz para Ele, né? E é isso que o Senhor quer, que a gente venha fazer para Ele, para que Ele venha fazer para a gente, né? É como se fosse uma troca, né? O Senhor, não é que o Senhor tá cobrando para a gente fazer alguma coisa para Ele, não é isso. Mas Ele quer que a gente também se esforce, que a gente aprenda a dar valor, que a gente coloque Ele como prioridade, né? Ele quer que a gente entenda que não há caminho melhor do que a presença dele. Ele quer que a gente entenda que se a gente estiver com ele, a gente vai poder ser bem-sucedido, a gente vai alcançar o que a gente precisa. Porque às vezes também, irmãos, nem sempre o que a gente quer é o que o Senhor quer pra gente, né? A gente também tem que ficar atento a isso, né? Mas o Senhor, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Ai, perdão. Então, o Senhor, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Então, aqui, esse homem chamado Zaqueu, né? Ele, através disso, Jesus viu ele. Irmãos, é tão lindo, irmãos, quando a gente pode estar no lugar que a gente estiver, mas Deus, ele enxerga a gente, sabe por quê? Porque ele nos ama, né? E quando ele tem um propósito profundo sobre as nossas vidas, ele nos enxerga. Pode todos não enxergar a gente, mas o Senhor, ele nos enxerga aonde que a gente esteja. Então ele enxergou aquele homem lá em cima, ele olhou para cima e viu aquele homem. E ele pediu o quê? Para Zaqueu descer.
né, irmãos? E quantas vezes a gente precisa descer? Porque pra gente ter um encontro com o Senhor, a gente precisa descer, irmãos. A gente precisa descer na olaria. A gente precisa buscar conhecer a Jesus. A gente precisa buscar a querer mais a presença do Senhor. A gente precisa almejar as coisas de Deus. E a gente só consegue ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A gente só consegue ser revestido. A gente só consegue, né, ter experiências maravilhosas com Deus quando a gente desce. É esse sentido que o Senhor está querendo falar aqui hoje, que a gente precisa descer na olaria. Se a gente quiser ter um encontro com o Senhor, a gente, né? Primeiro, o que Zaqueu fez? Ele chamou a atenção do Senhor, né? Através dele ter chamado o Senhor, chamado a atenção do Senhor, porque a gente precisa chamar a atenção. Ele subiu lá em cima para chamar a atenção do mestre. E para a gente poder ter um encontro verdadeiro com Deus, a gente precisa chamar a atenção do Senhor. Através disso, o Senhor ele vai te enxergar. A partir do momento que ele viu que você incomodou, que você chamou a atenção dele, ele vai te chamar para você descer, para você ter um encontro verdadeiro com ele, para você poder aprender mais dele, para você, né, fazer coisas que você nunca imaginou que faria, de você ser usado de uma forma que você jamais pensou que poderia ser usado, porque o Senhor é na sua vida, porque você tá usando aquilo que Ele tem ensinado. Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. E Ele foi humilde, Ele foi manso. E Ele serviu, né? Ele era o mestre, mas Ele foi servo de todos, né? E assim Ele quer que a gente entenda que a gente precisa servir, né? Aleluias, a gente não pode querer já estar na altura, sendo que a gente precisa aprender primeiro, né? Isso aí é consequência do que o Senhor tem conosco, né? Mas a gente precisa vir de baixo primeiro, aprender, né? Ouvir, obedecer a voz de Deus, para que depois o Senhor possa fazer grandes coisas nas nossas vidas, né? Então, aqui foi muito, muito lindo isso aqui, né? Aí, o que aconteceu? Jesus, olha que tremendo, irmãos. Imagina Jesus falando para você assim: hoje eu devo ficar na sua casa, repousar na sua casa. Olha que tremendo. O Senhor entrando na sua casa, na minha casa, para fazer morada, né? Entrando na minha e na sua casa e dizendo: ó, eu tô contigo, viu? Eu vou estar contigo porque eu enxerguei o teu coração, eu enxerguei a tua intenção diante de mim e que você não olhou, não priorizou outras coisas, você priorizou a mim. Imagina Jesus falando uma coisa dessa para você, que coisa tremenda e linda, né? Então Jesus repousou na casa de Zaqueu, né? E é claro que assim como eu, assim como você, Zaqueu ficou muito, muito feliz. Ele se alegrou muito e recebeu a Jesus. Porque, irmãos, o Senhor ele bate na porta. Quando a gente abre a porta, a palavra vai nos dizer que ele ceará conosco e nós cearemos com ele. Olha que coisa tremenda, né, irmãos? É muito profundo isso, porque imagine Jesus entrar na sua casa e comer com você. Olha que tremendo. Isso quer dizer que Jesus ele está na tua casa. Jesus ele está na minha casa. Ele só quer que você abra a porta para que ele possa entrar. E quando ele fala de porta, ele não está falando de casa terrena. Ele está falando de casa espiritual. É o nosso coração. A gente precisa abrir a porta do nosso coração para que ele venha entrar e assumir o controle de tudo e fazer a vontade e o querer dele. E assim, Zaqueu deu essa abertura para Jesus. Olha que tremendo. E, né, como muitas pessoas, nem todos vão se alegrar com a gente, né? Deveria, porque a palavra diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Mas infelizmente, nem todo mundo vai se alegrar de você ter Jesus na sua vida.
de saber que Jesus ele te ama, né? Aleluias. Eu vou fazer a segunda parte, amém?